Senhor. É com muito prazer que estamos começando uma leitura diária da nossa lição. Desde já queremos agradecer ao nosso irmão e amigo Edgar Melo por esse desempenho que Deus colocou em seu coração. E como hoje eu fui incumbido de trazer o texto, a palavra, na leitura diária, a leitura diária está baseada em 1 Crônicas, capítulo de número 21 e o verso de número 26, o qual o texto ele passa para nós. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico, e invocou o Senhor, o que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Este assunto é um assunto excelente, o qual nós podemos observar na proporção que Davi ele pede para Joabe numerar o povo. E quando Davi toma esta atitude, observe que Deus reprova a sua atitude que ele faz de numerar o povo, e a gente bem sabemos o que aconteceu com a sua história com Davi. E veja que Deus fala e um homem chega a Davi e diz, tem 3 coisas para ele escolher. Observe que no versículo 10, onde a gente leu, vai falar essa história que diz, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E observe que, quando Davi escuta esta palavra, Davi agora, ele prefere cair na mão de Deus. E observe que Davi, ele, bem sabemos o que aconteceu com ele. A espada do Senhor não saiu da sua casa. Mas o que me chama a atenção neste assunto é o que Davi faz. Davi, ele se arrepende, podemos até dizer estas palavras. E no texto que a gente leu, Davi agora, no versículo de número 24, e disse o rei Davi a Orna, não antes pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Observe que nesse texto, Davi queria um lugar para fazer um altar, construir um altar. Mas observe que ele disse a Orna, não queria de graça, ele queria pagar o valor para construir, para fazer aquele holocausto. E observe que o texto ele passa para nós. Davi deu a Orna por aquele lugar
posse de 60 ciclos de ouro. E no texto qual a gente leu, na leitura diária, diz o versículo número 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele o holocausto, sacrifício pacífico, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. A gente bem sabemos o sacrifício que Davi ele teve naquele momento. E observe que Davi não queria nada de graça. Davi disse que tinha que ter um preço. E observe que na nossa vida tem que ter preço. Às vezes a luta vem, a dificuldade vem, mas a gente tem o altar. E quando a gente tem o altar, a gente começa a clamar e ao Deus do céu, ele responde, porque ele é o Deus de providência. Então, eu posso imaginar Davi naquele momento, clamando ao Senhor. Davi naquele momento, buscando a Deus, para que Deus usasse de misericórdia. Então, quando se tem altar, Deus, ele usa de misericórdia, porque a gente serve a ele, a gente confia nele e tem esta certeza que Deus é o Deus que pode responder a nossa oração. E o texto ele passa para nós. O texto ele frisa bem o altar na vida de Davi. Então vamos trazer para nós o nosso altar em nossa vida cotidiano, o nosso altar. Às vezes, como nós falamos, surge tantos problemas, mas quando a gente, primeiro do que tudo, nós temos que arrumar, preparar o altar. Então, quando a gente faz isso, a gente tem aquela convicção que o Senhor é o Deus que responde. Observe, me faz me lembrar de Elias, na proporção que teve ali aquele combate com os profetas de Baal. Mas quando chegou a sua vez, aqueles profetas de Baal, cada um clamava do seu jeito, cada um fazia suas petições. Mas o que eu acho interessante é que quando chegou a vez de Elias, ele teve uma atitude, ele teve uma disposição de preparar o altar, de arrumar as pedras. E observe que ele foi mais ousado ainda. Ele pediu para que cavasse ali uma vala e colocasse água, e assim o Deus que respondesse com fogo, este era o Deus verdadeiro. Então, trazendo para nós, no dia a dia, a gente sempre observa homem de Deus, que mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por prova, mas ele tem altar em sua vida. Quando cristão, ele tem altar na sua vida, eu posso até ir mais além, se torna mais fácil, porque o cristão ele tem altar, ele tem contato com Deus. Então que neste momento possamos cada dia estar com o altar preparado, estar com o altar pronto. Primeiro do que tudo, a gente não pode deixar o altar ter poeira, porque se tiver poeira, vai ter algumas dificuldades que essa pessoa não vai suportar, não vai aguentar. Mas quando o altar ele está sem poeira, observe, é sinal que Deus vai responder o seu sacrifício. É sinal que Deus vai ouvir a tua petição. É sinal que Deus vai ouvir aquilo que você pedir.
a Deus. Então, que neste momento possamos cada dia estar com o nosso altar consertado, limpo, para a glória de Deus. Davi tinha este pensamento. O altar na vida de Davi foi sublime. Observe que Davi, em suas palavras, ele não queria aquele lugar de graça, mas ele queria pagar o valor dela. Ele queria ter aquele prazer. E o comentarista dele passa para nós que ele não queria de graça. Então dá para entender que tudo na vida tem que ter um sacrifício. Tudo na vida tem que ter sacrifício. Então, naquilo que a gente faz, às vezes nós passamos por dificuldade, nós passamos por luta, nós passamos por aperto, mas para uma finalidade. Então, que neste momento possamos cada dia estar com o nosso altar consertado para a glória de Deus.